Então vamos voltar um pouco no tema que deu o abre-alas aqui para o nosso programa. Só se fala disso mundo afora, o pânico vindo a partir desse terremoto de proporções bíblicas ontem, diretamente de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, para repercutir um pouco mais sobre o que pode se esperar dessa corrida pela Casa Branca. No dia 5 de novembro desse ano, teremos a revanche entre Trump e Biden, ou, quem sabe, o próximo democrata. Mal começou a eleição e já estamos demonstrando que vai ser um live action da corrida maluca, né? Então vamos conversar com o Lucas Martins, que está aqui com a gente. Tudo bem, Lucas? Muito bom dia. Bom dia, André. Muito bom falar com você e também com os amigos aqui da PAN. Pois é, Lucas, ontem a gente estava fazendo a cobertura aqui na Jovem Pan, ao vivo, do debate com o especial Eleições Americanas, fazendo uma roda de debates ali sobre o panorama atual da eleição e acompanhando simultaneamente as cenas vindo de Atlanta. E eu fiquei responsável ali por estar acompanhando no Twitter e também o vozerio nas redes sociais, e eu até estava tentando me conter na explicação do que estava se desenrolando de fato. E eu estava relatando as notícias que o Biden estaria decrépito, quase mumificado no pódio dele, e eu estava me contendo ali para não parecer exagerado, mas pelo visto, vendo o vídeo depois, não houve nenhum exagero. Impressionante a repercussão negativa nesse sentido. O que você acha? Pois é, André, o que nós temos agora é uma revisão de tudo aquilo que os historiadores, analistas, eles vão pensar a respeito de debates daqui em diante. Porque depois daquele momento entre Nixon e John F. Kennedy, nos anos 60, em que aquele debate foi fundamental na eleição do John F. Kennedy, que ele apareceu muito bem diante das câmeras, o primeiro debate televisionado, e o Nixon claramente não preparado, desconfortável, suando diante das câmeras. Depois disso, existiu uma constatação de que debates não eram tão relevantes assim em uma campanha presidencial. Agora, depois da experiência que nós tivemos ontem, debates são, sim, fundamentais, inclusive com a possibilidade de retirar um candidato democrata do jogo. Primeiro que nós temos essa anormalidade de termos um debate entre dois candidatos que sequer foram oficializados pelos seus partidos. E também o risco, né, que o Joe Biden correu no momento em que ele se apresenta como candidato diante das câmeras, debate com o seu opositor republicano e mostra claramente que tem dificuldades de conduzir um debate, de articular ideias. E é por isso que, diante do risco que ele correu e diante do fato de que ainda não ocorreu a Convenção Nacional Democrata para oficializar quem será o candidato à presidência pelo partido, é possível dizer, sim, que existe uma possibilidade real de que o candidato será substituído, Lucas, diante do resultado catastrófico do debate de ontem. Isso, sem dúvida, é possível, é unânime, mas eu queria saber a sua opinião. Há várias teorias sendo aventadas nesse exato momento que talvez essa antecipação do debate de forma inédita antes das convenções foi um movimento premeditado do establishment democrata para resolver logo, para ter um pretexto para finalmente ali no tapetão ou talvez no convencimento, na lábia, demover o Biden dessa ideia de seguir adiante com a candidatura dele. Você subscreve essa tese? Provavelmente sim, André, até porque, vamos lembrar, né, que você citou muito bem, que a ideia, né, a provocação com relação à realização do debate foi, sobretudo, da parte dos democratas, da parte do Joe Biden, que já queria antecipar esse debate com o Donald Trump. E, obviamente, que diante do resultado desse debate, e, aliás, quando nós observamos, né, os sinais, sempre os sinais são relevantes, né, na hora de você analisar quais são as tendências na política americana, quem foram os responsáveis para falar em nome do Partido Democrata com relação ao desempenho do presidente dos Estados Unidos? Lá em Atlanta, dois que apareceram para conversar com os repórteres foram dois proeminentes nomes do Partido Democrata, o governador da Califórnia, um senador pelo estado da Geórgia, que posaram juntos diante das câmeras, o Gavin Newsom e o Raphael Warnock, que posaram diante das câmeras falando do seu apoio incondicional ao Joe Biden, mas agora todo o público americano conhece os dois e já os enxergam como potenciais candidatos a presidente, no caso do governador, e candidato a vice-presidente, no caso do senador.
E é por isso que é possível dizer com muita clareza que a escolha desses dois para aparecerem diante das câmeras, dizendo, né, apoiando o Joe Biden, pelo menos com um apoio explícito nesse momento, mas aparecendo diante das câmeras, né, diante de um público americano, mostra que existe, sim, uma condução, mesmo que sutil, de troca de um candidato. E esses dois, sim, são potenciais membros de uma chapa. Os democratas estão numa enorme armadilha agora, né? É aquela expressão do pacto fáustico, né, Jess? Ou pacto com o diabo, que os democratas fizeram em 2020. Para agradar a base progressista, eles colocaram Kamala Harris, a primeira mulher negra, ticando várias caixinhas identitárias para ser a vice-presidente do Biden. Se remover o Biden agora e colocar um homem branco, heterossexual, vai ser, assim, um pecado capital contra essas Olimpíadas da opressão que regem como a base democrata aprecia os seus candidatos. E se eles preterirem a Kamala Harris no lugar de um homem branco, esquece, é melhor nem ir para a eleição. Trump está eleito com um massacre de proporções estratosféricas. O que você acha disso? Eu acho a análise ótima. Eu tenho alguma dificuldade de imaginar o Gavin ou qualquer outro substituindo por conta disso. E vamos lembrar que o Biden não está bem com os progressistas nos Estados Unidos. Os ditos woke aí, por conta do apoio à guerra de Israel contra o Hamas, que eles desapoiam. Então, o Biden tem uma rejeição alta entre os progressistas hoje por conta dessas posturas. Aí, se o Partido Democrata tirar a mulher, que é herdeira política do Biden, que é a vice-presidente, e colocar um homem branco padrão, governador da Califórnia, vários problemas. Um outro problema é a Califórnia, no quesito de segurança, preocupa os Estados Unidos como um todo. A questão dos imigrantes. Então, eu acho que traria muito problema e não teria a força de ser a vice-presidente da República. O que não tem nada a ver, Pepe? Me conta. Vamos lá. Primeiro ponto. Rapidamente, Pepe, vamos queimar. Claro que as pessoas foram assistir o debate, né, com uma dúvida. Será que o Biden tem condição de ser presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos? Não. A resposta, pelo que o Biden mostrou nos 30 minutos iniciais, é negativa. Mas o Biden, querendo ou não, ainda é o nome mais popular dentre os democratas, né? O Biden é mais popular que a Kamala Harris, é mais popular do que o governador da Califórnia, né? É o nome mais popular que tem no Partido Democrata é o Biden. E o Biden, vamos lembrar, ganhou do Trump as 3 últimas eleições. Ganhou do Trump na midterm em 2018, ganhou do Trump em 2020 nas presidenciais e ganhou do Trump nas midterms também em 2022. Ou seja, querendo ou não, o Biden ainda é o nome mais forte do Partido Democrata para disputar as eleições. A gente pode até criticar, né, a política interna do Partido Democrata de não deixar nenhuma liderança nova surgir nesses 4 anos de governo Biden. Mas a realidade, por isso que eu discordo dessa análise de algumas pessoas, é querer achar que o Partido Democrata vai colocar uma outra pessoa no lugar do Biden. O Partido Democrata não tem outra opção que não seja o Biden para ganhar do Trump nas próximas eleições presidenciais. E sabe, Jess, olhando, porque a história deixa lições. E normalmente, quando um partido, na véspera de uma convenção, dá esse passo de remover o seu candidato, é ali a receita para o desastre. Em 1968, os democratas fizeram isso, Lyndon Johnson desistiu, colocou o vice dele, o Hubert Humphrey, e o Richard Nixon deu uma surra, né, ganhou de lavada. Vários outros exemplos nesse sentido. Acho que pode ser... o PP está certo nesse sentido, talvez. Não, eu também acho que o PP está certo nesse sentido. O que a gente está vendo aqui é a conjuntura e a possibilidade de trocar. Mas eu acho que existe uma outra razão, até... Talvez a eleição já esteja perdida e eles precisem construir lideranças. E novas lideranças nesse partido é muito importante para eles. Então, mas vão queimar colocando no Biden? Vão queimar colocando no Biden? Eu acho que eles tinham que colocar a outra pessoa. Porque o Biden estava, assim, gente, não é querendo ser feia com ele, mas decrépito. Então, assim, fica impossível ele ser presidente dos Estados Unidos nessa conjuntura atual. Finalizando aqui que a gente precisa seguir adiante. Ele é o presidente atual dos Estados Unidos. 10 horas e 24 minutos, a gente... vai se despedir do Lucas Martins, dando a chance aqui, Lucas, de você fazer o seu prognóstico. Será que vem Michelle Obama montada num cavalo branco ao resgate dos democratas? André, Michelle Obama só não vem porque não quer. Porque se quisesse, seria, sem dúvida, a nomeada pelo Partido Democrata em qualquer das últimas 3 eleições presidenciais. Agora, a opção que o Partido Democrata tem é permanecer com Biden. A possibilidade de indicação da Kamala Harris é absolutamente nula em termos de popularidade, de carisma. Podemos compará-la a Hillary Clinton, que inclusive foi a que perdeu para Trump em 2016. Por isso que a encruzilhada é bastante delicada para os democratas, estão em uma situação muito difícil, e quem vai surfar
nesta tranquilidade, depois de um debate muito consistente, é Donald Trump, que seguirá nos próximos meses como favorito a vencer a eleição em 2024. Além de favorito, fazendo aquela fezinha antes de dormir para os democratas manterem o Biden na candidatura, né? A ver. Fortes emoções olhando adiante. Obrigado demais, Lucas Martins, ele que é especialista em política americana. Portas abertas sempre aqui no Morning Show. Um abraço, obrigado. Seguimos juntos.